Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é o professor Marco Antônio e nós vamos hoje fazer uma introdução a respeito de um tema muito complexo e de grande importância para todos nós. Nós vamos começar a estudar a respeito da morte do ser humano. E nós iremos nos basear principalmente em um importante artigo científico intitulado Dialogando sobre a Morte como Forma de Prevenção do Luto Mal Elaborado. Este artigo ele foi publicado na revista Psicologia e Saberes, volume 8, número 12 e ano de 2019. Ele foi desenvolvido pelos autores Ana Paula Carvalho Rocha e colaboradores. É de conhecimento geral que a morte ocorrerá para todos. No entanto, se vive como se não fosse morrer um dia. Naturalmente, a morte, ela alcança todos os seres humanos. O ser humano, ele passa por um ciclo natural, aonde ele nasce, ele cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Esse ciclo natural ele acontece com os seres humanos, com os animais. Então todo esse processo ele é algo natural, segundo a ciência. E segundo alguns autores, nós precisamos nos apoderar desse conhecimento. Precisa ser algo que deve ser debatido, dialogado entre familiares e profissionais da área de saúde. Muitas pessoas vivem hoje, mas elas não pensam muito. Elas não se preocupam em se preparar para este momento tão delicado. Ninguém quer morrer. Porém, é algo inevitável, o qual, segundo alguns autores, todos nós devemos nos preparar. As pessoas que não se preparam, elas acabam sofrendo mais. Inclusive, entram algumas em depressão, em estado de desmotivação, para dar continuidade aos seus projetos de vida, principalmente se uma pessoa perde um parceiro, um amigo, uma pessoa de grande intimidade, o qual teve uma participação muito importante na sua vida, como exemplo entre o filho e a sua mãe. Para alguns, falar sobre esse tema pode atraí-la, pois, de acordo com Oliveira e Lopes, encarar a morte como parte da vida é algo rejeitado pela consciência. Segundo algumas pesquisas, inúmeras pessoas rejeitam este tema. Elas não querem conversar sobre este assunto. Elas ficam com raiva, ficam tristes, para baixo, e elas acabam querendo ir para um outro ambiente, porque elas se sentem muito ruins falando sobre esse tema. E até mesmo nós podemos entender isso. Ainda mais nos casos de pessoas que recentemente perderam um ente querido. Elas sofreram tanto, aquilo foi um trauma tão grande para elas, que sempre quando vem no seu pensamento, ela acaba se entristecendo, chorando, entrando em alguns casos num quadro depressivo, e isso acaba trazendo problemas inclusive para a sua saúde, quando ela pensa muito sobre essas situações aí, de morte de alguém. Para Kübler-Ross, de 2008, as pessoas deveriam falar da morte de forma tão natural quanto se fala do nascimento de um bebê. Em nossa realidade brasileira, segundo a nossa cultura, os brasileiros eles não têm o hábito de falar sobre a morte. Eles não procuram estudar, pesquisar em vídeos, redes sociais, sites nacionais e internacionais sobre a morte. E a partir daí, isso passa a trazer alguns problemas. Porque a partir do momento que a pessoa ela não estuda sobre um tema, que ela desconhece, ela pode acabar sofrendo algum impacto muito grande, porque ela não se preparou, e aí o seu sofrimento ele vai ser muito maior
do que quando comparado a uma pessoa que já estuda há bastante tempo sobre a morte, sobre uma pessoa que já está se preparando, né, tendo todo aí um pensamento voltado a isso e encara isso como um processo natural. Na época que nós estamos enfrentando hoje da pandemia, Covid-19 tem feito muitas vítimas pelo mundo inteiro. Então, querendo ou não, as pessoas hoje em dia estão falando mais sobre a morte. Principalmente aquelas que perdem entes queridos, perderam algum amigo, alguém, algum colega do trabalho. Por isso, nós temos que dialogar mais sobre esse tema. Ele é importante, ele é necessário e, segundo alguns autores, esse tema ele tem que ser introduzido, ele tem que ser colocado dentro das famílias para que os filhos, para que os jovens, já desde cedo, já encarem isso como um processo natural, o qual todas as pessoas elas vão ter que passar um dia. Por isso eu convido você a pesquisar mais artigos, a ver mais vídeos que abordam sobre o tema da morte do ser humano, para que a gente possa encarar isso cada vez mais de uma forma natural e que a gente venha a se preparar mais. Que Deus venha nos abençoar poderosamente. Que Jesus venha trazer cada vez mais amor para os nossos corações e que a paz do Espírito Santo nos traga cada vez mais harmonia, união e alegria entre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Até a próxima.